Chegar na paulada já aqui, ó. Método de treino. Chega na porrada aqui, ó. Método de treino é uma merda e tá acabando com os teus treinos. Pô, mas como isso? Então olha o vídeo até o final que você vai entender por que ele tá estragando os teus treinos e prejudicando todos os teus resultados. Olha lá. Vai vir a intro, né? Avaliação postural, biomecânica. Olha lá. Fala galera do canal Descomplicando a Musculação. Então hoje a gente vai aprender sobre métodos de treinamento e se ele é ruim ou ele é bom. Como eu já falei lá no começo do vídeo, pô, é uma merda e tá acabando com os teus resultados. Mas calma, antes de tu vir comentar aqui abaixo dos comentários, relaxa que a gente vai entender um pouco mais, né, Lucas? Galera xingando. Ele já começou a xingar, né? Não, calma, pô, vamos entender um pouco mais sobre os métodos de treinamento. Fala um pouco pra nós aí, Lucas. Então bora lá, primeira questão que o Adriano falou, será que realmente não serve para o teu treinamento? Será que serve? Quando que tu deveria estar utilizando esses métodos? Será que seria num período onde tu está iniciando, aprendendo determinado movimento? Será que vai ser interessante a gente acabar aplicando muitos métodos? Se tu tem bastante tempo para treinar ou diferente daquela pessoa que não tem muito tempo para treinar e precisa equalizar o volume de treino legal durante pouco período de treino, pode ser interessante. Então hoje, atualmente nas academias, a gente vê que o acesso para o público mais novo está sendo muito frequente comparado a alguns anos atrás. Porém, a galera que está iniciando hoje tem muito acesso à informação. Então tem acesso aos treinos dos bodybuilder, tem acesso aos canais de suplementação que divulgam treinamento e, obviamente, lá a gente vê diversos métodos de treinamento. Então a pergunta que eu quero fazer, será que aquela pessoa que está com o primeiro contato na musculação é interessante utilizar essas variáveis do treinamento? Então, Lucas, o que a gente vê direto na sala de musculação em geral no Brasil todo, até no mundo, é a questão mesmo de a gente endeusar algumas coisas. Então, tal pessoa desenvolveu um método isso e aquilo. Pô, então esse método é o melhor pra gente atingir a hipertrofia, pra gente gerar não sei o que e tal. Não é bem assim que funciona. A gente tem que saber quando e com quem a gente vai aplicar. Então eu tô com um aluno que ele não sabe nem sentar e levantar direito, então ele não consegue fazer um agachamento com uma boa amplitude, não tem um bom controle motor. O que eu vou fazer? Eu vou colocar ele fazer com um pezinho, senta e levanta, depois mais sem peso e mais isometria. Não tem necessidade, eu tô dando, digamos que eu tô perdendo muito meu tempo. Eu tô acelerando minha largada, então eu tô furando mesmo a largada. Por quê? O aluno que ele está iniciando, ele tem que aprender a se movimentar, não começar a colocar métodos de treino. Como o próprio nome diz, métodos avançados de treinamento é para indivíduos avançados. Mas calma que eu vou trazer uma outra visão também para vocês. Então, iniciante não deve ficar fazendo um monte de métodos. Porém, então olha bem o que eu vou falar. Porém, se você é uma pessoa que tem meia hora para treinar, 45 minutos, eu posso sim fazer alguns ajustes com algumas técnicas avançadas para a gente conseguir potencializar esse teu tempo, tá? Então, eu tenho 45 minutos, não vou ficar contigo mandando tu descansar 2 minutos, como o artigo manda, que é interessante para hipertrofia de 1 a 5 minutos. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou adaptar a tua rotina. Por isso que é importante ter um profissional do lado que vai conseguir manipular essas variáveis e aplicar o que é interessante para você. Exatamente. Mas agora outra pergunta que eu tenho para tu, Lucas. Lá vem a merda. Só coisa boa, pô. Lá vem a polêmica. Será que se eu fazer um método de treinamento com um drop set, eu vou aumentar a intensidade do meu treino? Pois então, a grande pergunta é, o que é intensidade? Muitos falam que intensidade é só o peso, outros falam que a intensidade é essa grande nicho onde a gente tem cadência, onde a gente tem volume de treino, zona de repetições, enfim, uma grande variável. Então a gente tendo essa balança entre peso e as outras variáveis, pensando no drop set, ele é uma variável do treinamento. Porém, quando bem aplicado dentro da fase, o período de treinamento, pode ser sim que aumente a sua intensidade de treino. Só que a gente tem que pensar assim, quando a gente utiliza um drop set, por exemplo, logicamente que a nossa questão de conseguir aguentar altas cargas, capacidade de trabalhar com demais cargas, a gente vai
conseguir estimular com volume de treino mais alto. Então, quando a gente trabalha com mais volume, automaticamente a carga, a balança entre carga e volume, ela tende a cair. Diferentemente se a gente trabalhar com um pouquinho menos de volume e aumentar, estou criando aqui até uma escoliose na minha coluninha vertebral ali. Parece um bonequinho de posto, cara. Então essa balança entre volume e a carga externa, né? A nossa carga, o peso, enfim, a gente tem essa relação. Porém, eu quero já jogar outra polêmica aqui pro Adrian. Quando a gente utiliza essas técnicas de treinamento já no primeiro contato, vou iniciar meu treino, será que eu devo iniciar já com um drop set, com um cluster set, e até a falha? O que tu acha? É interessante eu utilizar os métodos de treinamento para falha? Sim, desde que tenha uma lógica. O drop set a gente vê usando, vou frisar isso aqui que é uma coisa que a gente geralmente mais usa, né? O drop set a gente vê diariamente a galera fazendo o quê? Coloca lá na cadeira extensora com, sei lá, 100 quilos. Ah, fez 100 quilos, nem chegou a falha, diminui o peso, faz mais um pouquinho e tal, nem chegou a falha também. O drop set você tem que entender o seguinte, se é pra gente dropar o peso, não adianta eu fazer repetições ali que eu nem cheguei nem próximo à falha e já vou diminuir o peso. Exatamente. Pra quê? Então a ideia seria o quê? Eu vou lá, faço até a falha aquele exercício, diminuo o peso de 20% a 30% ali da quilagem que a gente está usando e eu vou fazer até a falha de novo. Então, tu tem que já estar preparado para suportar a falha. Não é se você chegar um iniciante, ó, drop. Exatamente. Não. Ou a mesma coisa a gente fazer agora com um exercício conjugado, né, Lucas? Vou lá, faço a cadeira extensora e aí vou fazer uma cadeirinha isométrica, né? Então a pessoa fica aqui, começa a ficar paradinha aqui de isometria. Será que é interessante? Tu nem chegou nem próximo à falha, então tu não extraiu ao máximo que tu poderia da cadeira extensora e vai fazer uma isometria. Pensando em hipertrofia, uma bela merda. Exato. Pensando em reabilitação, aí é outros 500 também, não tem 100% necessidade de a gente utilizar uma cadeira isométrica. Não estou falando que não pode ou seja proibida, né, Lucas? Mas agora eu vou jogar uma outra perguntinha aqui pro Lucas. Qual método de treinamento é interessante eu utilizar para aumentar então a minha intensidade no treinamento, Lucas? E diminuir essa percepção de esforço? Até na parte da progressão de carga, qual método que eu vou utilizar? Parte de progressão de carga, calma aí. Treinamento, parte de progressão de carga. Qual o método que eu vou utilizar, cara, para me pegar e fazer o seguinte? Eu vou diminuir minha percepção de esforço, então eu vou ficar menos fadigado e vou conseguir aumentar a carga. Ah, perfeito. Então, cortezinho, pompinho, Então, reformulando e respondendo a pergunta do Adrian, essa questão de volume e intensidade, a gente tem uma técnica muito utilizada também para o pessoal que acaba treinando com repetições máximas um pouco mais altas, então com cargas mais altas. Eu vejo muito isso, alguns treinadores que a gente segue e que eu também me inspiro muito, que utilizam muito na elevação pélvica, que é um exercício que tem uma capacidade de movimento, uma capacidade de levantamento de peso muito alto, diferente de um exercício uniarticular. Então, vamos utilizar o exemplo da elevação pélvica. Na elevação pélvica, eu vou pensar que aquela minha aluna, ela precisa fazer com 80% a 90% da carga máxima. Pô, é muito peso em relação a 50% que eu trabalharia com peso menor, pensando relação carga. Se eu usar uma das técnicas que a gente conhece muito e o pessoal utiliza muito hoje, seria o cluster set. Cluster set a gente trabalha realmente em blocos. Então eu posso pegar uma série ali que eu precisaria fazer 12 repetições e dividir em blocos. Como assim? Vou trabalhar em 3 séries dentro de uma série total, uma série válida, vou trabalhar com 3, vamos se assim denominar, subséries. Então cada bloco de 4 repetições, ou sendo variado ou estipulado a cada 5 blocos ali de 3 repetições, ou sucessivamente até alcançar determinada quantidade de repetições dentro da série. O que acontece? A gente consegue trabalhar com curtos intervalos, porém a gente vai entrar naquela velha história. Será que vai contar como uma série um exercício intervalado ou será que vai contar para a equalização do volume de série? Ali a gente consegue diminuir essa percepção subjetiva de esforço, elevando a fadiga muito alta, do que a gente fazer essas mesmas 12 repetições dentro de uma única série, que a probabilidade dela conseguir manter uma boa técnica, manter o controle motor o tempo todo durante essas 12 repetições,
diferente se a gente conseguisse fazer realmente em blocos. Então esse trabalho pensando na diminuição subjetiva de esforço, o cluster 7 cairia muito bem. Já jogando alguma coisa junto aqui bem interessante com o que o Lucas já veio falando, que é em questão de tu diminuir, né, a percepção de esforço, tal, conseguir fazer uma série com uma boa técnica. O que eu vejo muito no treinamento, principalmente nas mulheres, homens menos, mas as mulheres têm medo da sobrecarga. Sim. Então, não se sente confiante para fazer tal peso, para falar, pô, tá muito pesado, não vou conseguir. O cluster é uma excelente estratégia, porque olha que ela fez ali no primeiro bloco 4 repetições, aquele peso que ela olhava e falava assim, pô, pesado pra caramba. Ela vai ter uma percepção de, pô, não é tão pesado, cara, eu consigo fazer. Então, pra gente progredir carga, muito interessante, é um método muito bom mesmo de começar com a parte da fase de força, da periodização, de conseguir fazer um treinamento um pouco mais de força, pô, muito válido. Mas, pô, Lucas, eu vou passar pro iniciante? Não vou, então. Entendeu? Não é interessante. Eu vou fazer agora um cluster 7 na rosca direta? Será que é viável? Poder não é proibido. Só que é interessante? Eu não acho tão interessante. Eu preferi usar no agachamento, num leg, num hack, propriamente uma elevação pélvica. Mas já te cortando e colocando outra pergunta, por que tu colocaria no exercício de um supino, um cluster 7, ou numa remada, um exercício mais complexo do que uma rosca direta, Adrian? Porque assim, a gente tem que analisar exercícios que a gente tem, digamos que várias articulações, várias musculaturas envolto para a gente conseguir fazer mais força. Então é muito mais, não mais fácil, mas digamos assim, eu consigo fazer muito mais força e desenvolver, né, a questão de força num supino, que eu tenho meu cotovelo participando, no caso meu tríceps, meu ombro, meu peitoral participando. Para a gente é 3 musculaturas, não só essas, mas as principais que vão estar participando no supino, ao contrário de um crucifixo. Perfeito. Eu vou estar só, Perfeita né, relação. jogando um movimento, digamos, um pouco mais isolado. Ou no próprio bíceps, movimento cotovelo, bíceps vai estar fazendo a força. Então, a capacidade de produção de força é muito menor. Ah, mas eu vou participar no campeonato de rosca direta. Aí tu vai fazer um clusterzinho na rosca direta. Exato. Mas em pessoas normais, leigos que só querem treinar, pessoas que só gostam da musculação, por que eu vou estar fazendo um cluster na rosca direta? Não vejo interessante. Já no supino, desenvolver força, total, acho muito interessante. Mas caso tu faça, e se tu estiver bem da tua modalidade, a gente entra em outro princípio aqui que a gente não vai falar no vídeo. A gente não está falando de atletas, mas sim pessoas que gostam Exato. da musculação e buscam a hipertrofia. Perfeito. Então, finalizando esse papo do método de treinamento, vocês já viram que não é uma merda, não, igual eu falei no começo do vídeo, a gente pode sim aplicar, só tem que saber com quem, quando e por que eu vou aplicar isso no treinamento. Então, resumindo tudo que a gente falou aqui, basta a gente entender o contexto que a gente se encontra dentro do treinamento. Então, não tem isso. A gente vê hoje muito essa radicalização, não serve para nada ou isso daqui é o que vai me levar ao resultado. Não, pessoal, tem o caminho, tem o entendimento de qual que é a tua fase de treinamento, como o Adrian acabou de falar. Então é isso, né? Então é basicamente isso, né, Lucas? A gente tem que entender, como o próprio Lucas já está falando, sobre a parte de qual contexto que você está, qual parte da periodização. A gente tem que entender isso aí, por isso a gente tem que, digamos que pega uma pessoa e aprende com ela primeiro, não fique buscando várias opiniões, porque a minha opinião e do Lucas, por mais que a gente seja sócio do canal, é um pouco diferente. Exatamente. A linha de raciocínio é semelhante, mas experiência prática, experiência tem as variáveis e também até mesmo as preferências que a gente tem na prescrição. Exato. Então, a nossa prescrição e a de você também não vai ser 100% baseada na ciência, mas sim um pouco do gosto. Por isso a gente vai fazer uma anamnese. O aluno vai falar, pô, eu odeio, eu não faço nem a pau na elevação pélvica. Tu vai passar a elevação pélvica? Vai passar a pélvica? elevação pélvica no primeiro exercício? Não vai, pô. Aí tu vai conquistando o aluno para tu conseguir fazer. Entendeu? Então tudo Então é isso, né? É adaptação. Perfeito. Então é isso aí. Já vou deixar bem claro. Aqui no YouTube a gente trabalha com vídeos um pouco mais longos, então para ti que gosta de estudar, para ti que está ingressando na área da educação física, acesse o nosso canal, já recomenda para a galera da tua faculdade, já recomenda para o teu personal, já recomenda para o teu amigo, enfim, caso tu goste de estudar, aqui é a área correta. E outra coisa, caso tu queira também nos assistir também no Instagram, aqui segue o Instagram do Adrian, aqui segue o meu Instagram, lá logicamente a gente vai conseguir passar vídeo de 10 minutos como aqui no YouTube. Porém, de forma resumida, a gente vai trazer muito conteúdo lá também e de primeira mão. Antes
Se você não ativar o sininho, obviamente, você não vai receber novos vídeos. Porém, fique atento lá no nosso Instagram, que tudo que acontece no canal, a gente passa para lá. Porém, tem mais uma novidade que o Adrian tem que falar, né, Adrian? Sempre ressaltar que... Ano que vem, se você quer aprender de verdade, parar de ficar perdido na educação física, ano que vem vai ter um curso meu e do Lucas, sobre o quê? Correção não é sobre postural. coluna, não. É sobre biomecânica e avaliação postural. Então vocês vão entender tudo sobre o treinamento, voltado a desequilíbrios musculares, a questão de alterações na nossa postura. E eu quero deixar uma frasinha para vocês. Torto não fica bonito.